A Casa Civil desmentiu o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Ministro desmentindo o ministro sobre um possível aumento no valor do Bolsa Família. O ministro havia dito que existia uma discussão interna sobre a medida. Em nota, a Casa Civil diz que não tem nenhum estudo sobre o tema e que o possível ajuste não está na pauta. Não é hora de mais gastos. Segundo o jornal O Globo, a fala do ministro irritou o presidente Lula e mobilizou aliados do governo a defender que Dias já seja incluído na reforma ministerial. Já vai para a mudança, já está fazendo hora extra. Meu querido Henrique Kriegner, e aí, como é que fica uma coisa dessa? O ministro fala uma coisa, o outro desmente, o presidente se irrita. Já não basta? Isso que é presidencialismo, não é semipresidencialismo, hein? Exato. Falta o semi. Falta o semi aí para talvez trazer um pouquinho mais de ordem, né? Tá complicado, Capês. Olha, eu acho que, para mim, a maior evidência que a gente viu de uma possível desunião ou desalinhamento, primeira evidência, na verdade, foi justamente na dificuldade do ministro Haddad em articular toda aquela questão do corte de gastos e as reações públicas, né, que a gente percebeu por parte de outros ministros. Eu lembro sempre do exemplo do ministro Lupe, quando disse, olha, se cortar do meu orçamento, eu tô fora, renuncio aqui e acabou a minha participação nesse governo. A público, né? Então, uma negociação que foi feita internamente foi trazida a público dessa maneira bastante veemente e agressiva. Isso, para mim, foi a primeira evidência de que existe uma falta de sincronia e harmonia entre os próprios ministros. E isso é consequência da maneira como você escala um time, né? Se você escala um time simplesmente para alocar os acordos e pagar a conta aí do apoio eleitoral, aí realmente você vai ter essa dificuldade, porque eles não estão debaixo da mesma visão e caminhando para o mesmo ritmo, que é o que se esperaria de um corpo ministerial, especialmente se fosse formado de forma mais técnica. Mas é muito complicado, Capês. Nós vamos ter que ver agora como é que vão se equilibrar os egos. Então, um desmente o outro, não é pelo apreço à verdade ou para simplesmente colocar panos quentes ali, não. Realmente deve ter alguma desavença interna que nós vamos saber mais nos próximos dias. Mas, Zagarino, se os aliados do governo já começam a defender que o ministro Wellington Dias seja incluído na reforma ministerial, podemos dizer que ele já é um semi-ministro? Podemos dizer que ele já é um semi-ministro, sim. Infelizmente, o Brasil ele vive momentos que o governo federal, que é o responsável pela administração, pela gestão, e ele está nas cordas bambas. Como é que pode vir a público um ministro dar uma informação e depois ele é desmentido por outro ministro? Isso é sinal de uma briga externa. Isso a gente não via acontecendo no PT. Você pode ter todas as críticas do PT e do governo do PT do mundo, mas uma coisa eles sabiam fazer, eles lavavam roupa suja em casa, eles brigavam, discutiam em casa, não vinha a público. E esse governo Lula 3 tem sido o contrário. Não é uma, não são duas, não são três, são inúmeras discussões entre ministros, um empurrando sempre para o outro. Quando a gente começou a falar no pacote de redução de gastos, aquele pacote que foi apresentado no Congresso que não reduz gasto nenhum, os ministros começaram a vir a público, inclusive o seu Wellington Dias, dizendo que se tivesse corte no ministério dele, ele seria o primeiro a deixar o governo. Talvez chegou a hora agora, Capês. Pois é, já pegou... Pode aproveitar e já pegar no tranco. O que foi? Exato, até o próprio Wellington Dias, Capês, ele colocou agora uma nota, né, dizendo que realmente não existe a tentativa aí de fazer um reajuste no Bolsa Família, ou seja, então de onde ele tirou essa informação? Ou ele assume a culpa de que ele fala sem saber o que ele fala, o que ele está falando, ou rolou ali uma pressão interna muito grande, né? Então a Casa Civil está se transformando aí na grande polícia do governo Lula, até para fiscalizar o que os ministros estão dizendo, se agrada ou não ao rei. Mas, Deise Chocari, está no mínimo faltando articulação. Cada um fala uma coisa, tem ministro criticando o outro. O Kassab já chegou a criticar o Fernando Haddad, dizendo que é um ministro fraco, sem liderança. Ora, é normal que quando você vai compor um ministério, você faça um tipo de composição política, é verdade, ninguém governa sozinho, o Congresso Nacional é importante.
Mas essa dança das cadeiras, toda a reforma ministerial, essa troca logo no início, trocando ministro de portos e aeroportos, ministro de esportes por deputados para poder dar base de sustentação no Congresso, não adiantou nada porque estão gastando 53 bilhões. Como é que você vê essa questão da excessiva politização da nomeação de ministros e a falta de sintonia do governo? Cada um vai para um lado, como se estivesse cada um defendendo seus próprios interesses. Não tem Sidônio que faça milagre, né, com essa briga interna e essa falta de coesão interna. É interessante notar porque uma das características dos governos Lula 1 e Lula 2 foi justamente a comunicação muito eficiente. E existia também alguns nomes fortes ali no Congresso, no Palácio do Planalto, que possibilitavam uma coesão interna muito forte. A gente não tem esses nomes fortes agora. Até o ministro das Relações Institucionais é muito criticado. Então, esse governo Lula parece que ele está perdido. Em primeiro lugar, o Lula perdeu o poder de articulação, né? Que era uma coisa que era muito forte em Lula 1 e Lula 2. Ele recebia líderes de bancada, recebia parlamentares. E agora ele não recebe, né? Então isso acaba provocando problema na relação com o Congresso. Tem o ponto da comunicação também, que mudou drasticamente. O governo não se acha, trocou o ministro da comunicação, né? Tirou o Pimenta, colocou o Sidônio. O Sidônio deu uma primeira atacada ali com a questão dos bonés, que ok, tem muitas críticas aí, mas vamos lá, né? Mas não consegue ajustar. E o presidente Lula é interessante porque no primeiro ano de mandato ele fez uma reunião ministerial, uma das primeiras reuniões ministeriais, e ele falou que todas as informações elas deveriam sair de um único interlocutor do Palácio do Planalto. E ele continua fazendo isso. A reunião ministerial desse ano ele pediu a mesma coisa, mas os ministros não se entendem. Eu entendo que são vários pontos, assim, a falta de articulação do Lula, a falta de um nome forte no Palácio do Planalto para colocar todos os ministros juntos e a falta de comunicação. Aí sim pode dizer que é um problema de comunicação, porque às vezes o presidente Lula usa o problema da comunicação para justificar a falta de um projeto viável para o Brasil. Mas nesse momento tem muito problema de coesão interna e de comunicação. Eliana Passarelli. Bom, primeiro que eu acho que é muito complicado você ter que dar conta, né, com ministérios que você se compromete do ponto de vista político. Então, não há ministérios técnicos. Nós temos aí uma venda, no bom sentido, de cargos conforme a política vai demandando. Agora, para um presidente que fala que ele tem uma fala de dona de casa, né? É assim, atacaram, não compre. Isso quem fala era minha mãe, sou eu que falo também, a minha filha. Quer dizer, ao invés... Eu estou só fazendo um paralelo, né? Do nível de conversa que o presidente mantém, não com a população, mantém com a população péssima e mantém, possivelmente, com seus ministros. Então, assim, casa que ninguém governa... É um desgoverno total. É o que nós estamos vendo aqui, agora. Né? Um fala uma coisa, outro fala outra coisa e ninguém se entende. Então, concordo, viu, Capês? Nós temos que rever todos esses ministérios e sermos mais sérios na hora da colocação. Agora, Deise, o que você atribui? No primeiro mandato do presidente Lula, não teve essa falta de coordenação. Nos mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso não teve falta de coordenação. O que você atribui nesse terceiro mandato do presidente Lula? Não sei, parece que ele está sem aquele mesmo pique, aquele punch para comandar, está cansado, que está com outras prioridades, está olhando para o relacionamento externo com os países, relações mais diplomáticas com outros países. Por que está tão desarticulado? Ou seria simplesmente porque hoje você tem 30% que é de direita, 30% que é de esquerda e 40% que não quer nenhum nem outro? Então, Capês, eu acho que tem alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, no governo Lula 1 e Lula 2, como eu mencionei anteriormente, aqui a gente tinha nomes muito fortes no Palácio do Planalto, né? Nomes que depois foram excluídos da política por escândalos de corrupção, por causa do mensalão, e deveriam ter sido excluídos. Alguns estão voltando, enfim. Mas a gente tinha nomes mais fortes no Palácio do Planalto. Tinha a questão também do presidente Lula parecer estar mais disposto a articular. Obviamente, existia um sentimento na sociedade em relação a Lula 1 e Lula 2, onde os programas sociais eles acabavam favorecendo a popularidade dele, então, obviamente, isso acabava acarretando um maior apoio do Congresso Nacional. E hoje a gente tem um fator também que a esquerda ela ainda não conseguiu entender a internet, que é onde a direita navega melhor, né? A gente tem ali, você falou do Fernando Henrique Cardoso, né, que foi um grande presidente, mas ele não foi
um líder de massas. Né? Até então, o líder de massas era o presidente Lula, por toda a questão da Olha, Deise, o que é essa chacrinha que está aí no vídeo? Tá aparecendo lá, estão os ministros agachados, capaz de não levantarem mais. Desculpa não de agachar. Mas fala, desculpa, pode continuar. Mas eu acho que é um retrato do que virou o governo hoje. Antes era um governo mais articulado, com propostas. Tinha ali, primeiro o governo, a Bolsa Família, segundo o governo tinha o PAC, com todos os problemas que o PAC tem, eu já critiquei pra caramba. Mas agora é um governo desconexo. E tem um ponto que a gente falava muito durante as últimas eleições, que era se o presidente Lula iria entender o Brasil de 2022, 2023, depois de 20 anos afastado da política. E o que a gente percebe é que hoje ele não entende como a comunicação mudou, ele não entende como a articulação política mudou, como o legislativo acabou ganhando poder ali com o Eduardo Cunha e com o Arthur Lira, parece que é um presidente perdido. Então, tudo aquilo que a gente temia durante a campanha eleitoral de que ele não fosse entender o Brasil de agora, ele não entende. Some-se a isso, esse Congresso mais fragmentado, personalista, que antes não era, eram menos partidos políticos. Obviamente tinha a questão do mensalão aí, que eu não vou falar, mas é um governo que se perdeu completamente. Não tem nomes fortes, o presidente parece que está cansado, não entende o que está acontecendo na articulação política, não entende a comunicação, como ela mudou. Aí a receita é isso que a gente está vendo agora. É um governo que está indo para metade, já foi para metade do seu governo e não apresentou nenhuma proposta, não tem nada para mostrar para a população. Aí, obviamente, a culpa é da comunicação, sempre, né? Pois é, Zagueiro, eu tô vendo a imagem lá, o teu amigo lá, o Márcio França, tá meio deslocado, né? Eu tô vendo ele no cantão lá tá meio assim, deram uma abraçada nele, mas ele tá na extrema esquerda lá, tá do lado do Celso Amorim, do ministro da Defesa. Lá, escanteado, né? Do Múcio. O que está acontecendo aí com o governo? O pessoal está agachado, ela tem senadores também. Time de futebol. Deputados. Estou preocupado com a coluna da turma aí. E aí, como é que ficou o Márcio França nessa história toda? O ministério dele é um ministério longo, né? Com nome comprido, mas eu nunca vi nada lá. O Márcio França, ele tem uma característica interessante. Ele conseguiu ressurgir das cinzas o PSB. O PSB ele tinha diminuído bastante e o ministro Márcio França, mesmo perdendo as eleições para o governo do Estado, ele fez uma opção correta, né? As eleições demonstraram que foi correta, ao levar o PSB em conjunto com o PT, conseguiu trazer para o PSB alguns nomes muito importantes, conseguiu incluir, inclusive, o atual vice-presidente da República, e por isso, por essa importância e relevância dele toda, ele acabou com um ministério que tinha tamanha monta no governo federal, que era de portos e aeroportos. Aí, por alguns ajustes, o presidente Lula precisou fazer algumas modificações, cumprir alguns acordos políticos, e o ministro Márcio França acabou sendo colocado na pasta aí de desenvolvimento. Mas, ainda assim, ele fez um bom trabalho no PSB. O PSB, ele quase virou o PSDB, se não fosse o Márcio França. E em relação ao que a Deise estava comentando, veja que triste para o Brasil. Nós passamos pelo mensalão, depois nós passamos pelo escândalo do Petrolão e agora a forma de articulação do governo federal para com o Congresso é com as emendas. E naquela época, pode ter certeza que você assistiu os programas de comentários políticos, de debate político, as pessoas criticavam o formato da negociação, da articulação entre o governo federal e Congresso, que se dava por intermédio lá do mensalão. Na época do Petrolão, a mesma coisa. Agora, a gente passa aqui, dia após dia, questionando a imoralidade das emendas. Será que a gente não vai conseguir chegar num denominador comum de um bom trânsito, de harmonia e de discussão de projetos reais que resolvam a vida do brasileiro, ao invés de só interesses próprios dos congressistas? Pois é. A justiça já fez também. O Bolsonaro mandou muita emenda parlamentar no seu governo também, mandou muita emenda parlamentar também, mas há uma diferença. Foram também bilhões, acho que foram 50 bilhões também, que foram 53, mas tem uma diferença. Lá o governo terminou com superávit. E aqui nós estamos com uma dívida e com déficit fiscal. E estamos pagando R$1 trilhão só com base em juros. Então isso precisa ser dito também.